Apocalipse capítulo 7. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos lá. A nossa epígrafe aqui, ela vai colocar os 144 mil selados de Israel. Parece que essa epígrafe é dispensacionalista, né? Porque o texto não vai falar que só Israel é selado por Deus. A gente vai trabalhar esse texto aqui, irmão. Nós estamos, como eu disse no começo do culto, trabalhando o livro do Apocalipse. Versículo por versículo. E hoje chegou a vez do capítulo 7. Terça-feira passada nós falamos sobre o quinto e o sexto selo. E terça-feira que vem vamos abrir o oitavo selo, o sétimo selo, que são as trombetas. As trombetas serão abertas. E nós falamos aqui que existem ciclos no Apocalipse. 7 vezes a história da primeira e da segunda vinda de Cristo, elas estão sendo contadas. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, ele vai contar da primeira vinda, a segunda vinda de Cristo e todos os seus acontecimentos. Tudo, grande tribulação, anticristo, tudo vai se manifestar nesse ciclo. Depois, do capítulo 4 até o capítulo 7, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai contar a mesma história e vai ficar repetindo isso 7 vezes no livro. Quantas vezes, irmãos? Fazendo uma retrospectiva até o capítulo de número 7 aqui, o capítulo de número 1, quando Cristo se apresentou, ele vai se apresentar numa visão glorificada a João. E João vai ver e vai receber uma ordem do Cristo glorificado para que ele possa escrever as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatiras, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Isso está contido no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3. O capítulo de número 4, ele vai ter uma visão no céu e ele vai observar Deus mostrando para ele coisas que estão acontecendo entre a primeira e a segunda vinda. No capítulo 5, o cordeiro pega o livro da mão daquele que está sentado e no capítulo 6, abrem-se os 7 selos. O primeiro cavalo é o cavalo branco, nós falamos dele, que simboliza o evangelho. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, que significa a espada, o martírio. O terceiro cavalo, o cavalo preto, simbolizando a fome. E o quarto cavalo, o cavalo amarelo, que veio ser a morte. O quinto e o sexto selo são: o quinto selo, João vai ter a visão das almas que estão ali no altar, debaixo do altar, clamando o Senhor, para que até quando, Senhor, nós ficaremos aqui. E o sexto selo, o cosmo todo vai ser assolado. O sol ficando negro, a lua se tornando em sangue, terremotos e João vendo catástrofes, como nós falamos no culto anterior. Então hoje, dá uma glória aí, irmão, pode dar o pastor? Isso. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 7. A gente vai falar sobre os 144 mil selados. O que é que a Bíblia vai falar? É interessante que os selos, eles estão falando, e no capítulo de número 6, como eu disse terça-feira passada, era o juízo final. Ele estava retratando o fim do mundo. Então vão acontecer 6 juízos no Apocalipse, só que a Bíblia diz que só tem um juízo. E o sexto capítulo falou então desse juízo de Deus. Então, se você observar na fala, olha só, o primeiro versículo do capítulo 7, olha na tua Bíblia, então olha no slide, vai dizer assim, ó: depois disto, depois de quê? Ele ter narrado toda a história, todos os acontecimentos, então João vai começar uma nova sessão. E é interessante que, depois de todos os selos serem abertos, e a conclusão que nós tiramos desses selos na visão que nós estamos trabalhando aqui, é que o evangelho não pode ser vencido e que os crentes que confessaram a Jesus, por mais que passe por qualquer tipo de prova, martírio, assolação, doença, tribulação, qualquer tipo de coisa, eles também não poderão ser vencidos de forma nenhuma. Só que o capítulo de número 7, ele começa com uma assolação. Como assim, pastor? Se você observar no capítulo de número 7, no versículo de número 1, vai ter uma destruição anunciada. Como assim, pastor? Leia o versículo 7. O versículo 1 do capítulo 7 comigo, que diz assim, ó: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. João então vê os 4 pontos cardeais na terra, e nesses 4 pontos, os anjos que estão ali segurando um juízo de Deus. Continue lendo. Nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos. O quê? Diga, os 4 ventos. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma.
Então você pode observar que tem 4 anjos na visão de João, que não podemos interpretar como literal nessa visão, que eles estão segurando um juízo de Deus. Os selos, nós entendemos também, que em todos os tempos, de todas as épocas, esses selos atuaram, eles estão abertos. Nós discordamos da visão dispensacionalista, que vai dizer que os selos só serão abertos na grande tribulação. E também discordamos dos preteristas totais, que dizem que isso já se cumpriu na igreja do primeiro século. Então nós acreditamos que em todos os tempos, de todas as épocas, os selos, as taças e as trombetas atuaram. Inclusive nós estamos vivendo isso agora. E todos os sinais que nós falamos de um por um, cada selo, cada cavalo, se encaixa muito bem na nossa vida e no nosso tempo contemporâneo. Amém ou não amém? Só que o que parece que na narrativa, parece não, a narrativa vai anunciar algo muito pior que vai acontecer. Parece que não basta só os selos já serem abertos e daqui a pouco serão tocadas as trombetas e as taças também serão derramadas, mas parece que não é suficiente. Parece que está vindo um juízo muito pior, um juízo muito maior. Parece que há um fechamento de Deus. Então João agora, depois dessas coisas, depois de ele acompanhar todos os selos abertos, todos os acontecimentos dos capítulos anteriores, Deus mostra então a João 4 anjos. Vocês viram lá no grupo da igreja que eu mandei aquela visão lá do profeta, aquele anime lá do profeta Ezequiel sobre os querubins que ele viu? Até coloquei no meu status. Dá medo, né, irmão? Aquele negócio ali é uma coisa horrível. Imagine isso. O cosmo todo, os terraplanistas, eu acho que até gosto desse texto aqui, porque são 4 cantos, então a terra está plana para eles aqui, né? Então só que tem 4 anjos tomando conta, porque está vindo um sopro de Deus, e Deus colocou esses anjos lá para que essa assolação não vinha. E o versículo de número 2, pode colocar para mim, por favor. João já vai anunciar que vai aparecer um outro anjo. Leia comigo esse texto, por favor. Versículo 2, você está no culto de ensino, tá? Vi outro anjo, que subia do oriente, nascente oriente, que subia do oriente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado poder de fazer dano à terra e ao mar. Olha o que ele disse no verso 3 a eles: não danifiques nem a terra, é para você vai dar glória agora, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte todos os servos do nosso Deus. Irmão, esperava melhor, mas tudo bem. João observa aquele ser, e esse vento que vem dos 4 cantos, só ainda não soprou, porque esses anjos estão lá. E o Deus que está comandando tudo, o Cordeiro e o Senhor que está falando com João, ele diz: olha, o outro anjo aparece no verso 2 e disse assim: esses anjos ainda não saíram, porque Deus ainda não deu ordem. Você está entendendo isso, irmão? A ordem de Deus, o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo muito conhecido no Brasil, adventista, muito famoso, você pode assistir os vídeos dele sobre o Apocalipse, que são fantásticos. Ele vai dizer numa palestra do Apocalipse, eu estava assistindo essa palestra outro dia, que ele estava fazendo lá, e ele é pós-tribulacionista, ele não é pré-tribulacionista, ele é pós-tribulacionista. Ele não acredita que a igreja sairá da tribulação, ele acredita que a igreja passará a tribulação, e a gente vai observar esse texto aqui. E ele vai acreditar que, ele disse que o mundo estava preparado, olha isso, na palestra dele, na USP, na Unesp, o mundo estava preparado para receber um juízo de Deus, mas estava tudo preparado. Na visão escatológica dele, tudo estava preparado para que o anticristo pudesse assumir. Mas ele disse: Deus parou mandando o coronavírus ao mundo. Aí eu olhei para esse texto aqui e eu fiquei impactado com isso. Por quê? Porque o vento já está pronto para vir. Deus, ele não é um ser, irmão, na sua onipotência, que ele vai programar ou projetar algo. Ele só fala: executa, vai, ordeno, faça. Só que quando João olha os 4 anjos nos 4 cantos da terra, ele vê que o que está vindo parece ser pior do que os selos. E os selos que estão passando por toda a jornada da igreja cristã na terra, e também do Antigo Testamento, já deixaram muitos crentes pelo caminho. Só que um segundo anjo aparece e diz aos 4 anjos: olha, ainda não saiam. Em outras palavras, ainda tem pessoas que Deus vai salvar. Ainda tem pessoas. Leia o verso 3 novamente, por favor. Não danifiques nem a terra. Irmão, o vento é tão forte que ele vai ter poder para danificar a terra, o mar, as árvores, tudo. O que está vindo aí então? É algo terrível, mas a ordem de Deus é:
ainda não. Segure esse vento aí. Por quê? É interessante que se fala muito de uma marca da besta. 666, que vai aparecer no capítulo de número 13, com a besta que vai se manifestar. E desde quando a visão dispensacionalista trabalha isso, tá? Eles ficam metendo medo nas pessoas com essa marca. A marca já foi um chip, a marca já foi o Pix, a marca já foi o coronavírus. Meu irmão, tudo é marca para eles. Então, quando surge alguma coisa de cunho global, é a marca da besta, né? Só que é interessante que o número é 666. E 6 no Apocalipse é número imperfeito, porque é número do homem. O número de Deus, de plenitude, é o capítulo de número 7. Olhe para mim, é o capítulo de número 7. Quando William Hendricks trabalha a questão desse simbolismo do 666, ele diz algo interessante, eu compartilho com você. Ele diz assim: quando a Bíblia e o João estão enfatizando que o número da besta é, repita comigo, 666, ela está dizendo que é falível, falível, falível. Meu irmão, pelo amor de Deus. Ele está dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E antes da besta, porque presta atenção, olha isso aqui que eu vou falar para você, só fala se você dá glória a essa. Isso, querendo ou não, você vai ser marcado. Você está entendendo isso? Ou tu vai receber na tua testa o selo de Deus, ou tu vai receber na testa e na mão direita o selo da besta. Querendo ou não, todo ser humano que tem debaixo da terra será marcado. Você está entendendo isso? Não tem para onde você correr. Ou tu recebe uma marca de Deus, ou tu recebe uma marca da besta. Então, antes de João apresentar o selo da besta, o anjo vai dizer, olha, ainda não. Porque ainda tem alguns que eu preciso selar. Aleluia. E é isso que ele vai trabalhar. Quem são esses selados? Aí vão nascer inúmeras teorias. Hoje um pastor lá do Garrafão do Norte disse, eu vou acompanhar o culto de ensino, porque esse tema é um tema que é muito diverso, tem muitas teorias e muitos pensamentos. Eu falei, acompanhe lá que Deus vai falar com o Senhor através da palavra. Olha só, então preste atenção, vamos lá. Que selo é esse? Os marcados e selados. Aqui a gente pode observar, irmão, que tem duas ênfases. Quando nós chegamos no versículo de número 4, leia comigo, Bíblia. Então, ouvi o número dos que foram selados. Eram 144 mil, que os testemunhos de Jeová falam que é eles. Cheiroso. Essa eleição dos testemunhos de Jeová, ela é totalmente exclusivista. Essa salvação é tão afunilada que só 144 mil pessoas serão salvas. Eu estava vendo um grande teólogo adventista dizendo que o selo é o sábado. Olha, ele foi ousado. Está vendo? Todo mundo puxando sardinha para o seu rumo, né? Se fosse o judeu, ele ia dizer, não, 144 mil, porque está no texto, são 12 mil de cada tribo de Israel. Mas o que é que João está falando aqui? Como o dispensacionalista, deixa eu te explicar, olhe para mim, acredita que a igreja não fica na tribulação, eles dizem que os 144 mil são judeus. Só que o próprio texto vai quebrar a perna deles, porque João vai fazer um contraste de duas multidões. Primeiro ele vê uma multidão de 144 mil, só que a partir do versículo de número 9, nós vamos chegar lá, ele vai ver uma multidão incontável de povos, tribos, línguas e nações. Então aqui nesse texto, João deixa bem claro que não terá só judeu selado, mas que terá também gentil. E vou mais além para puxar a sardinha para o nosso lado também, para você dar glória, mas não fugindo do contexto. A multidão selados dos gentios é muito maior do que dos judeus. Pega, irmão, melhora, pelo amor de Deus. É muito maior. E João vai mostrar isso claramente aqui. Vamos lá, acompanhem comigo. Pastor, são duas ênfases. E são duas grandes multidões. Versículo de número 5. Você está com a Bíblia aberta, irmão? Do versículo 5 ao versículo 8, eu não vou ler para não perder tempo, ele vai falar de 12 tribos. E que cada tribo tem 12 mil representantes. Primeiro ponto, para mim ir quebrando a perna deles devagar aqui. Primeiro ponto, não pode ser Israel isso aqui literal. Por quê? Porque as tribos se perderam no exílio. O cativeiro do final de 722 do Reino do Norte, ali hoje é impossível você ajuntar 12 mil judeus de uma tribo pura. É impossível. Eles se juntaram com outros povos. Então a gente já vê que isso aqui não é o povo de judeus. Só que, por exemplo, os cristãos, os gentios, nós
também queremos ir demais. E eles falam assim, olha, não, o Israel de Deus agora é a igreja, colocando Israel como se fosse um nada. Só que João deixa bem claro que a ênfase principal é o judeu. Por quê? Porque a salvação veio de Israel, a salvação veio do povo judeu. E quando Paulo vai trabalhar no capítulo 9, 10 e 11 da sua carta aos Romanos, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer assim, olha, vocês podem até dizer assim, quando ele apresenta a eleição de outros povos, o povo judeu diz, espera aí, Deus falhou nas suas promessas a Abraão? Ele disse, não, eu sou judeu igual vocês e sou um eleito. Oh glória, Paulo está explicando, tem eleito de Israel também, só que aí o dispensacionalista vai se quebrar com um texto que nós vamos ler lá na frente. Por quê, pastor? Porque depois de João apresentar os 144 mil, falando de 12 mil de cada tribo, ele vai apresentar, leia o versículo 9 comigo para você me entender. Lá vai, versículo 9, meu Deus, o tempo voa. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Olha só, de todas as nações, não glória pelo amor de Deus. O Brasil entra aí, você também, irmão. Tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestindo vestiduras brancas com palmas na mão. Deixa eu te explicar. 12 vezes 12, você lembra do capítulo de número 4 e 5, que se apresentaram 24 anciãos? E nós chegamos a um consenso que 24 anciãos são quem? São 12 patriarcas e 12 apóstolos, igreja do Antigo, igreja do Novo, na sua totalidade, Deus salvando os judeus e Deus salvando a igreja, e hoje a igreja é o Israel de Deus. No capítulo de número 11 de Romanos, quando Paulo vai trabalhar, ele vai dizer o seguinte, Israel, a nação eleita, rejeitou. Antigamente, o povo pagão, gentil, nós, se quiséssemos ser salvos, tínhamos que olhar para Israel e dizer, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mas hoje, se o judeu quiser ser salvo, tem que lavar as vestiduras e almejar as suas vestes. E só há uma maneira de fazer isso. Pergunte qual, pastor? Não é cumprindo a lei. Pergunte qual, pastor? Não é seguindo um ritual. Pergunte qual, pastor? Confessando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu digo, 12 mil pessoas são marcadas, 12 mil de cada tribo, 12 patriarcas e 12 apóstolos. Só que esses números não são literais. Quando você vê, por exemplo, número 12 no Apocalipse, ele é um número completo. Quando a Bíblia está dizendo, olha, 12 mil, não é que são 12 mil, até porque não tem, é difícil, não tem mais tribo lá. Os judeus que estão lá são todos samaritanos quase. Não tem mais judeu puro, é difícil. Só que ainda tem judeu messiânico que acredita que Jesus é o Filho de Deus. E era para te ter dado um glória a Deus por isso. Porque mesmo eles tendo os olhos escurecidos, Deus abriu os olhos de algum, como Paulo, como de Estevão, como de Pedro, como de João, como de Mateus. Deus escolheu desse povo que tinha o sangue de Abraão para ser salvo. Só que preste atenção. Aleluia. Capítulo de número 7, versículo 9. Ele vai dizer o seguinte. A visão dos glorificados. Eles vão aparecer no final do verso 9. Acompanhem comigo. Repita comigo. Com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Quando a Bíblia fala vestiduras brancas, essa pureza não é uma pureza conseguida. Não foi a igreja que disse, eu vou me santificar para ser salvo. Porque a salvação não é por obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 8, 27. Onde está, pois, o homem, a tua jactância? 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado, não pelas obras, mas pela fé. Então, presta atenção. Quando João mostra que essa igreja está com vestes brancas, ele está dizendo que essa pureza é externa. Ela foi dada por alguém. Como assim, pastor? Leia o versículo de número 10. No final do verso 9 ainda, ele mostra que os crentes que aparecem selados, escute isso, irmão, olha para mim aqui, você vai entender até o final. Os 144 mil, repita comigo, judeus e gentios, em sua totalidade, não é literal, até porque não pode ser 144 mil, porque a segunda classe de pessoas que ele vê a partir do verso 9 é incontável. Então não se resume a um número de 144 mil. Mas quando ele está dizendo 12 vezes 12 é um número com... Mas é muita gente.
Você está incluído lá. Aí agora melhorou. A sua família está incluída lá também. Os que estão fora serão incluídos lá também. Me prova, pastor. Tem alguém da tua casa que ainda está fora, sim ou não? Mas o Senhor deu a ordem para o anjo, ainda não. Pergunte por quê, pastor? Porque a porta da graça ainda continua aberta. E o segundo anjo que aparece no verso 2, aparece a João e diz, João, ainda não. O vento que vai assolar mar, árvores, terra, ainda não pode ser liberado. Sabe por quê, João? Porque ainda tem algumas pessoas que precisam ser marcadas na fronte. Por isso que a gente que é simpatizante das doutrinas da graça, para não falar, vocês sabem o quê? Né? A gente diz que Cristo retorna quando? Quando o último eleito que será selado dizer, eu te aceito como o meu único e suficiente, mas pastor, ainda falta muita gente se converter. E quem é que proclama o evangelho? É você. E eu disse em uma das pregações passadas, se a gente quer, no bom sentido, apressar o retorno do Cordeiro, a igreja precisa fazer missões. Agora preste atenção, eles aparecem batendo palma. As vestes estão branca no Apocalipse, purificação, santidade, pureza. É isso que significa branco no Apocalipse. Olhe para cá, eles aparecem purificados, eles não se purificaram, eles foram. Você vai já ver no próprio texto, a Bíblia explica a Bíblia, quase não sai. Olhe para mim, e no final do verso 9 a Bíblia diz que eles estão puros, santificados, e eles estão batendo, final do verso 9, ó, com palmas das mãos. Esse bater palmas significa o que, pastor? Que eles estão adorando. O que? O verso 11 diz. Lê lá. Aleluia. Lê o 10. E clamava em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, no capítulo 4. O Cordeiro, do capítulo 5, que abriu o livro, que pertence à salvação, que abriu os selos, no capítulo 6. Aí o versículo de número 11, todos os anjos de pé, todos os anjos que ele viu no capítulo 4 e no capítulo 5, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, as miríades celestiais, os milhões de milhares de anjos estavam cantando 7 atributos de Deus no verso 12, dizendo a ele, o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça, honra, poder e força seja dado pelos séculos dos... Aleluia! Por que, pastor? Presta atenção. Que na mente de João está lindo, mas não está totalmente entendido. Eu acho tão lindo esse texto, já vai acabar. Eu acho tão lindo esse texto que o próprio ancião vai explicar para João. Leia comigo o versículo de número 13, por favor. 13. Um dos anciãos, um de quem? Tomou a palavra dizendo, estes que se vestem... Meu irmão, olha esse texto aqui. Eu só falo se você dá glória a essa. Estes que se vestem de vestes brancas ou de vestiduras brancas, quem são? Os 144 selados, 1000 selados, Israel e a igreja. Vai pegando aí. Quem são e de onde vieram? O ancião perguntou para João. Aí João só faltou falar, o Senhor me pegou agora. Quem sabe isso é o Senhor. Olha o que o ancião pergunta, presta atenção no que tu está lendo, meu filho, pelo amor de Deus. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele perguntou para João. Aí João responde no verso 14, meu Senhor, quem sabe é tu. Aí ele então disse, sabe quem eles são? Eles são aqueles que vêm da grande tribulação. Mas espera aí, a igreja não está no céu? Aí o pastor Enoque se complica nessa, porque ele é pré. E eu vou desafiar ele para um debate aqui, ele vai vir. Ei, pastor Enoque, como? Porque está claro no texto que os 144 mil não é judeu. É judeu e gentil. É judeu e a igreja. E o próprio versículo 14 diz, estes são aqueles que vêm da grande tribulação. A igreja está aqui. Só que presta atenção. Deus, isso aqui, se tu não der glória, eu paro. Eu prometo que eu paro. Levanta a mão direita para te dar glória, pelo amor de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que a igreja passa a tribulação. Deus vai permitir, mas não os flagelos. Pergunte por quê?
Porque a igreja está selada. Ai, tu não entendeu? Lá no Egito, a casa que estava selada, o espírito da morte entrou. Ah! Você está entendendo isso? Quem são estes? A igreja. Agora, pergunte para mim assim, pastor, por que tribulação? Porque é só na tribulação que papai sabe quem é quem. Porque Deus permite crente passar dificuldade? Porque é só na tribulação que Ele conhece quem é crente, quem adora de verdade, quem não nega a fé, quem não apostata. João, esses são aqueles. Só que preste atenção, os que João vê, só fala se você dá glória. Os que João vai ver, eles já se apresentam com roupas brancas, almejadas, significando que a igreja está aqui, mas ela já está limpa, mas ela já está pura, mas ela já está selada. É isso que eles não entendem. Ah, pastor, porque nós não vamos ficar, nós vamos ser arrebatados. Ei, Leon Hadley, irmãos de Plymouth, John Nelson Darby, sistematizaram essa ideia de uma visão de uma garota de 15 anos. Valeu o contexto histórico da tua visão escatológica. A minha Bíblia vai dizer, a igreja estará aqui, mas o Senhor guardará todos aqueles que confiam nele. Lá vai. Presta atenção nisso aqui, já estou terminando. Me dá 5 minutos. Versículo de número 15. Depois de falar no 14, estes são os que vêm da grande tribulação. Da onde? E lavaram suas vestiduras e alvejaram aonde, pastor? Olha onde foi lavado. Irmão, vou te dar mais uma chance. Lá vai, versículo de número 14, só o final. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do... Aí olha o que ele fala no verso 15. Segura, pelo amor de Deus. Olha o que ele fala no verso 15. Lá vai. Razão porque se acham diante do trono de Deus. A razão não é porque tu ora, porque tu dá dízimo, porque tu canta, porque tu evangeliza, porque tu é da assembleia, porque tu guarda o sábado. A razão é porque as tuas vestes foram lavadas. A razão é, João está falando no português bem claro, a razão não é por causa de vocês, a razão é por causa de um sangue que foi derramado. Ah, isso é tão poderoso, levante a sua mão que eu estou profetizando. Isso é tão impactante, isso é tão poderoso, que tira toda a responsabilidade da gente e faz a gente reconhecer que se estamos aqui é por causa desse sangue, que se estamos aqui, quem limpou essas vestes foi o sangue, quem almejou. Lá vai. Aí escute isso, versículo 15, já vai terminar até o 17. A minha vontade não era terminar não, mas eu vou cumprir a risca aqui. Versículo de número 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no santuário. Ponto e vírgula. E aquele que se assenta no trono, olha esse texto, estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Só que preste atenção. Eu tenho algo aqui, um manto, como diz o pentecostal para você. Olhe para mim, o versículo de número 16, após ele falar que se estenderá um tabernáculo, diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Só que preste atenção, olhe para cá. A Bíblia diz que tem 3 estágios de um tabernáculo. Êxodo 25 e 35, Moisés levanta um tabernáculo. Levítico capítulo de número 26, versículo 11 e 12, ele lança uma profecia, o mesmo Moisés. E eu colocarei o meu tabernáculo com vocês e ele ficará por vocês por algum tempo. Jesus veio, encarnou e passou 33 anos aqui, a segunda vinda do tabernáculo. Só que no primeiro tabernáculo teve fome, sim ou não? O povo passou por fome, o povo de Deus passou por fome, sim ou não? No segundo tabernáculo, quando Cristo esteve aqui, a igreja, mesmo estando com o cordeiro, passou por dificuldade, sim ou não? Só que agora nessa estendida é diferente. Quando tu não pegou. Como assim, pastor? Olha como ele está falando de pós-tribulação já aqui. A Apocalipse é isso, irmão, viu? É pictoresco, é João pintando uma imagem para você entender o simbolismo.
Aí no versículo de número 16 ele fala, após o tabernáculo ser estendido, aí lê para mim, olha como é o mesmo texto. Eu disse para você que ele repete a mesma história no Apocalipse, sim ou não? Coloca lá para mim, Kelber, Apocalipse 21, versículo de número 3 e 4. Ele vai falar a mesma coisa na Nova Jerusalém. Então ouviu uma grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão povo de, verso 4. E eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá nem pranto, nem dor, mesma coisa. O que é que João está ensinando aqui? O mesmo fim que está acontecendo, isso, o versículo de número 16, já é os crentes selados da Nova Jerusalém. Não, tu não pegou, irmão, não é possível. Da glória que é difícil achar esses tesouros, essas pepitas, viu? O versículo 15 ele fala, eu vou estender o tabernáculo, primeiro agora, lá vai. O de Moisés demora só um tempo e é substituído pelo tempo. Cristo vem e passa 3 anos e meio, só que o do Apocalipse é eterno. Aí eu vou quebrar agora aquele que acredita no milênio literal, porque diz que Jesus vem depois da tribulação e vai passar só 1000 anos literal. Não! Paulo diz aos Tessalonicenses que ele ficará conosco para sempre. 1000 anos é muito pouco, para ele na sua eternidade é só um dia. O milênio já está acontecendo, a igreja já está reinando com ele. A igreja já está reinando com ele. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Cristo já reina. Nós já estamos no reino. Pastor, me prova que nós já estamos no reino. Provo. Deus disse, os cegos verão, todo dia tem milagre, os mudos falarão, os surdos eles ouvirão, os leprosos serão purificados, os mortos ressuscitarão. Mas eu não estou vendo morto ressuscitando, está assim, morto espiritual é ressuscitado todo dia pela pregação do Evangelho. Conclusão, passei 6 minutos, brigue com Deus, lá vai, Deus escolheu, está selando um povo para si, tanto judeu como gentil. Segundo, Deus lavou e purificou-os no sangue de Cristo. Fora de Cristo não tem salvação. Pastor, isso não é muito exclusivista? Até o tutano, ele não disse eu sou o atalho, ou eu sou um dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho. Fora de Cristo não tem salvação. Terceiro, Deus não nos livrará da grande tribulação. A igreja passará pela tribulação, mas não passará pelos flagelos. Deus guardará cada um dos seus eleitos. Todos aqueles que estão selados, ficarão selados e guardados pelo Cordeiro. Quarto, Deus preparou um lugar para habitar com o seu povo. Um novo céu. De repente, no final, quando João olha isso aqui, um tabernáculo escondido, e pense em alguém que viveu com o tabernáculo. João era tão íntimo desse tabernáculo que até a cabeça ele encostava no peito dele. Só que o tabernáculo que ele vê aqui não é um tabernáculo temporário. Sabe o que é interessante? Olha como começa. 4 anjos aterrorizantes segurando um juízo que está vendo. Um outro anjo dizendo, calma, ainda tem alguém. Oh, glória, é a porta da graça ainda aberta. Aí ele olha os anjos querendo vir, Senhor, é para executar. Calma, ainda tem o pai do pastor Narciso que ainda toma um vinho lá em Mocajuba. Ainda tem um filho da irmã fulana que está no pop som. Ainda tem o marido da irmã que cheira pó. Ainda tem. Calma, aleluia. E você pode fazer campanha, Senhor, você pode jejuar, é só quando ele disser, saia um anjo, aí quando vier esse vento. Aí, sabe o que é interessante? Que o espírito que veio no Egito, isso o Espírito traz aqui na hora, que o Espírito que vem da morte no Egito, ele vai, e é um Espírito, e vai procurando as casas que não estão seladas. Quando esses ventos vierem, eles vão procurar esse selo. Quem está com da besta, ele engole. Mas quem está com o de Cristo passa por cima, ó. Páscoa. Não, você não entendeu. Aleluia. É daí que vem a palavra Páscoa, meu irmão. Quando ele chegava na porta dos hebreus, que ele viu o sangue do cordeiro na porta, o espírito da morte, lá vem o vento. Quem tem 666 na testa ou na mão direita, o vento engole. Engole a terra, engole o mar. Mas quem está selado, ele fala, aqui não, propriedade.
Hoje eu estava pensando no negócio de Caim. Eu não vou nem falar aqui, porque vão falar que é alegoria minha. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Deixa eu só falar. É coisa minha, não precisa tu crer. Mas vê se não tem lógica o que eu vou falar aqui. Deus falou: Caim, eu vou botar um sinal em ti para que quem te vê não te matar. Está na Bíblia. O Senhor marcou Caim para que quem encontrasse ele não matasse ele, sim ou não? Deus está fazendo o quê? É uma teoria, tá? Não acredita não. Eu fiquei pensando: Senhor, se os teus selados serão selados e serão preservados pelo selo, porque a gente olha para esse texto de Caim, a gente já colocou Caim no inferno. E se Caim se arrependeu? Pastor, o senhor está falando que Caim está salvo? Não estou falando nada disso. É só para você pensar. Eu vou te colocar um sinal. E quem te encontrar, o Senhor marcou. Aí já vieram levar para o lado do racismo, que o sinal que colocaram em Caim foi a cor negra. Não tem nada a ver isso. Gente, sinal não é coisa física. Primeiro, olha essa definição. Esse sinal significa a regeneração, o batismo com o Espírito Santo, que é simbolizado com o batismo nas águas. Segura. Quando você é batizado nas águas, você está demonstrando um simbolismo que você morreu e nasceu para Cristo. Só que o batismo, ele é só simbólico. Por quê? Porque tu pode descer nas águas e não morrer de novo. Então o que significa? Paulo vai trabalhar em Efésios. Cadê a referência, pastor Narciso? Está aqui. Coloca aí o último texto e acabou. Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Olha aí. Paulo diz assim, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí que está. Os crentes arminianos dizem assim: não, tu pode perder a salvação, irmão. Está para nascer um demônio que tira esse selo de um crente. Para de dar moral para Satanás, meu irmão. Quando tu fala que um crente selado pelo próprio Espírito, o Espírito não é um anjo, ele é Deus. Quer que eu desenhe para te entender isso? O Espírito Santo não é um querubim. O Espírito Santo não é, ele tem a mesma essência do Pai e do Filho. E Paulo está dizendo que quem sela um salvo é ele. Pode se levantar Chucaveira, Tranca-Rua, Nego Velho, Mariana, Satanás, dragão, serpente, besta. Versículo 14. Qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua? Olhe para o seu irmão e pergunte aí: qual é o selo que tu vai querer? Meu irmão, ou tu vai receber um na fronte, que é selado para vitória, ou vai receber um 666 na testa ou na mão direita. De alguma forma nós seremos selados. Olha para ele, vê se ele tem cara de selado. Se ele não der nenhum glória, duvide. Quero ter aleluia, viu? Nós estamos marchando rumo à Nova Jerusalém. Que Satanás escute isso nessa noite. Eu não estou desafiando ele, porque eu sei que ele sabe muito mais do que eu e conhece muito mais do que eu. Mas fala com propriedade na palavra. Que ele escute nessa noite que os crentes selados já estão só esperando esse céu rasgar para se encontrar com o Cordeiro. A igreja irá triunfante, limpa, imaculada, pura, santificada, se encontrar com o seu noivo. Fique imaginando, olhe para mim, já terminei de verdade. O Espírito Santo, quem vai entregar a igreja ao Pai? Quem vai entregar a igreja ao Pai nos ares? O Espírito. Quem está aqui cuidando da igreja agora? Tu pensa que é tu, né? Não é eu, o Espírito. Quando o Senhor voltou, dá uma glória que ele voltou. Dá uma glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso. Jesus voltou. Eu, o Espírito, pega a igreja pura, santa, imaculada, selada e fala assim para o filho: da mesma forma que tu me entregou. Está aqui, não perdi nenhum. Aleluia. Não, tu não entendeu. Ela vai entregar os 144 mil selados, judeus e gentios, dizendo: aqui está a tua noiva. E nós, levante a sua mão, nós estaremos lá. Aleluia. Juntamente com Abraão, com Isaac, com Jacó, o mundo irá presenciar o maior acontecimento do planeta Terra. Aleluia. Como disse Dr. Billy Graham, não foi o homem pisar na lua, mas foi o Filho de Deus pisar na terra. A igreja se encontrará com ele nos ares, e nós estaremos lá dizendo: Felipe,
Aleluia, levante a sua mão. Aleluia, levante a sua mão e cante comigo. Fica a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca, se levantar a mão fica mais bonito, vai! Nem fome, nem sede, nem pranto nunca haverá. Nem fome, nem fome, nunca. Levante a sua mão no céu e cante a Ele, vai! O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá, te guiará para a fonte das águas da vida e levará. E o Cordeiro, a igreja canta, vai! O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá. Diga! Te guia para as fontes das águas da vida. Fique de pé, vamos terminar adorando. Leidson vai cantar aqui a canção. E nós vamos terminar adorando o nome do Senhor. Glorifique o nome dele. E saia daqui renovado e mais crente do que você chegou. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Por toda a minha vida, canta comigo. Ó Senhor, pois meu fôlego é a tua e nunca posso ouvir. É mais doce do que o mel. Oh! Que me tira, aleluia, que me leva. Oh! Já me pôr, aleluia, vento forte, eu me sinto mas sua voz me acalmou. Tu das ordens as estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. A igreja junto comigo.
tempestade, Deus da batalha calma, a voz daquele que tudo criou, por sua palavra é pura, é tudo para os que nele crê, é escudo para os que nele crê, é escudo para os que nele crê. Celebra Ele nessa noite com palmas acima da cabeça, porque Ele é Senhor. Aleluia. Sente, irmão, vamos encerrar. Só dar os anúncios e a gente vai embora. Ô, glória. Você não vai assistir Big Brother depois de uma mensagem dessa, viu? Vá para a tua casa, vai ler sua Bíblia e vai dormir. O negócio de Big Brother é o número da besta, BBB, viu? Vamos lá. Olha só. Quinta-feira nós temos culto interfamiliar. O tema será justificação. Estará ministrando a palavra o evangelista Rafael. Endereço casa do irmão Valmir, estrada do Curuçambá. Nosso irmão Valmir vai ser apresentado domingo aqui como membro dessa casa, em nome de Jesus. Vem de longe, vem lá do Curuçambá, tá vendo, Douglas? Não põe impedimento para te vir, não. Tô brincando. Lote Parque Novo Maguari, quadra B, número 09, vai ter lá, a equipe de evangelismo vai estar fazendo esse trabalho na casa do nosso irmão lá, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, nós temos o simpósio, pode colocar aí a foto do Licélio, por favor. Professor Licélio Valente, lá da faculdade Batista, outro irmão cajubense, viu, Lides? Esse aqui, ó, lá da faculdade Batista Equatorial, vai estar ministrando aqui um seminário de interpretação de hermenêutica, e você pode vir participar, todo mundo que quer vir, inclusive tem alguns pastores do curso que vão estar presentes aqui na sexta-feira para vir assistir essa palestra de interpretação bíblica, e você está convidado para vir também. Sexta-feira, às 19h30. Sábado, às 17 horas, tem ciclo de oração, vai ser aonde, meu amor? Já tem alguma casa já? Vai verificar ainda a casa. 17 horas vai ter o ciclo de oração com as irmãs, se alguém quer participar, fale com a irmã Sandra. Domingo, 7h30 da manhã, nós dobramos os joelhos até às 8h. 8 em ponto, começamos a nossa EBD até às 9h20. Depois temos um momento de respostas e perguntas e respostas, e vamos até 10 horas. E à noite, o culto da família, que será uma bênção em nome de Jesus. Fique de pé, eu acho que não tem mais nenhum anúncio. Para quem comprou as cartelas do sorteio, quem ganhou foi o diácono Leonardo, quinhentão. No Pix, não sei se os irmãos acompanharam o café teológico que foi filmado ontem. Nós falamos sobre homossexualidade. Se você quiser, vai lá na página da igreja e no canal no YouTube, assista e divulgue. Segunda-feira vai ter mais em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor possa dizer. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Que Deus te abençoe. Boa noite. A paz do Senhor.